A Sanepar divulgou o resultado do segundo trimestre de 2023 e vem acontecendo exatamente aquilo que eu falei que aconteceria. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Se você não é inscrito e tem ações da Sanepar, você é maluco, porque tudo que está acontecendo na Sanepar agora já foi dito por mim antecipadamente, né? Então a gente começa aqui vendo a receita, um crescimento de 13% em relação ao trimestre do ano passado, nos 6 meses também crescendo. O reajuste tarifário foi o principal ponto aqui, mas tem outras melhorias. A gente vai falar um pouco aqui dos resultados, mas vamos continuar aqui vendo que o EBITDA cresceu pra caramba, olha só, quase 50%, né? Mas que milagre foi esse? O milagre aí dos custos, a empresa... E os custos, não ia piorar infinito? Pois é, né? Não piorou infinito. O lucro da empresa melhorou aqui em 80,5%, né? O ROI aí, olha só, melhorando novamente. O ROIC mantendo-se aqui em linha. A dívida deu uma aumentada porque a empresa sim está no projeto de investimento por conta do marco do saneamento. Nós temos as margens, aquelas margens comprimidas, né, que eu falei, vai melhorar essas margens, não precisa ter pressa, a margem bruta melhorando para 55%, margem operacional melhorando para 30%, margem líquida melhorando para 27,5%, margem EBITDA melhorando para 43,2%, o grau de endividamento mantido praticamente e a dívida por EBITDA aumentando um pouquinho. O EBITDA cresceu muito, mas a dívida ainda conseguiu aumentar um pouquinho mais, porém ainda muito saudável aqui de 1,8%, tá? A gente sabe que ela vai passar por um períodozinho aqui de alguns anos de investimento um pouco pesadinho, ainda assim consegue pagar ótimos dividendos, tá? Enfim, o que a gente tem a dizer aqui, cara, é basicamente tudo que eu disse que aconteceria. A Sanepar nos atualizou no relatório aqui de contratos dela a questão do esgoto aqui, como é que está, para a gente entender como é que vai o avanço no marco do saneamento. É muito interessante isso, tá? Então, eu abri aqui em inglês, porque ainda não lançou em português nesse momento que eu estou gravando, mas enfim, o índice de cobertura está da seguinte forma: a parte de água ela já tem uma cobertura de 100%. Ela tem investimentos para fazer aqui também, inclusive a gente vê alguns avanços sendo feitos, a questão também da crise hídrica ela está evitando mais futuramente, enfim. Mas em termos de macro já está 100%, não é uma preocupação tão grande como é o esgoto que precisa avançar para o marco do saneamento. Mas ainda assim ela está bem avançada, 79,4%. E ela precisa chegar dentro do possível. Dentro do possível não, ela precisa chegar ali para cumprir o marco, né? E ela precisa avançar. E é por isso que a gente viu aqui alguns contratos em algumas regiões mais difíceis, geralmente cidades menores, o PPP, parceria público-privada, enfim. E ela agora passa a nos mostrar esses avanços aqui no relatório, a gente consegue ver como é que ela está. Então, no momento, olha só, algumas cidades já estão 100%, algumas próximas de 100%, outras menos aqui, né? E aí a gente tem, então, um total de 79,4%. A gente vai acompanhando nos próximos trimestres como é que vai esse avanço em relação ao marco, né, que ela tem que cumprir. Bom, em termos de contrato aqui de duração, a gente tem de preocupação esses contratos que foram expirados, precisa ver como é que vai ficar, e os contratos que expiram em 2023 representam 5,4% do EBITDA da empresa. Então, esse 5,4% aqui é uma preocupação, precisa ver como é que vai ser, vai renovar, vai licitar, é um pouco complexo, geralmente são cidades aqui um pouco menores, enfim, não é tão simples, né? O marco para cumprir ali é difícil, não sei se tem empresas privadas interessadas também nesse tipo de região, é um pouco complicadinho, mas a gente vai vendo aí o desenrolo. A gente pode ver aqui então os avanços da empresa em termos de ligações de água, ela avançou 1,6% em relação ao trimestre do ano passado. Já no esgoto, a gente está vendo acontecer aqui um crescimento maior de 2,8% em relação ao trimestre passado. Isso aqui mais para frente deve acelerar ainda mais com os investimentos que ela vem fazendo nesse setor para cumprir o marco. Então, talvez mais para frente a gente vai ver mais do que 2,8% crescendo aqui em ligações de esgoto. Então podemos ver a evolução do volume faturado da água em 3,7%, foi maior o crescimento aqui do que as próprias ligações, e na evolução do volume do esgoto, 5,9%, maior ainda, né? Um bom crescimento, enquanto a evolução do índice de perdas, nós tivemos aquela recuperação, conforme eu já expliquei em outros vídeos, que é quando nós saímos ali da crise hídrica e tudo mais, as pessoas voltaram a consumir um número de água mais padrão, né? E aí as pressões nos tubos aumentam muito. Então as pequenas fissuras que passavam despercebidas agora tornam a ser vistas, né? E aí por isso que teve essa recuperação nas perdas. Então não foi empresa desleixada, não. É que é normal quando a pressão volta a ficar em padrões mais fortes. E aí agora
a gente vê um leve declínio nas perdas, olha só, isso acontecendo por conta provavelmente dos avanços que a empresa vem fazendo para sanar, para buscar essas pequenas microfissuras. É muito difícil sanar todas essas fissuras, né? E todas as empresas acontece isso. Eu trabalhei 8 anos para a Sabesp e eu via que lá também tinha essa dificuldade da questão das fissuras, né? Não é fácil. Porém, quando a gente observa a perda em 6 meses, ainda está parecendo que está aumentando, mas a gente já viu que está na tendência ali de seguir numa redução, né? Enquanto a inadimplência segue reduzindo com um bom trabalho da empresa e também a boa situação ali do Paraná, né? Está numa situação interessante em relação à economia aí, né? Temos de volume de barragens bem tranquilo, né? 92,9%. Então, sem crise hídrica nesse momento, e as obras que ela está fazendo aqui tendem a nos deixar mais seguro no futuro, né? Inclusive com nova barragem sendo feita. Então, agora vamos falar finalmente do desempenho financeiro. A parte da receita, vocês sabem, a empresa está ampliando aí seus investimentos, né? A receita vai aumentando aos poucos e, principalmente neste momento, o reajuste tarifário. Então, sem grandes segredos aqui. E aí a gente tem aquilo que eu vi o mercado batendo muito na Sanepar. Eu falei muito claramente, inúmeras vezes desde o ano passado, que essas despesas elas iriam se manter em linha ou até com leve declínio em 2023, enquanto a receita subiria e isso faria os resultados EBITDA, lucro aumentar. Olha o que aconteceu, receita crescendo e as despesas aqui diminuindo. Falei que isso aconteceria, diminuição de 3,7%. E isso faz o que aconteça o quê? Faz com que as margens da empresa cresçam. Então, a margem saiu aqui de 19% para 24,8%, enquanto o EBITDA também saiu de 1,0 para 1,327, um crescimento de 27,8%. Então, assim, vamos ver o que eu vi ali de mágico nos custos. O grande segredo aqui foi os custos nesse momento, né? Então, vamos falar dos custos, né? Que eu já falei nos outros vídeos. Eu falei inúmeras vezes que isso aqui melhoraria. Então a gente vê os pessoal. A empresa nunca decepciona aqui no pessoal, aumente 4,4. Materiais a gente sabe que vai oscilar por conta das obras que a empresa tem, manutenção, principalmente os químicos, né? Então a gente viu que os químicos deu uma disparada, agora está tranquilizando, então tende a pelo menos parar de piorar em termos de custos, mas o volume aqui vai oscilar um pouco. Normal, coisa de mercado. Energia elétrica melhorou pra caramba. Eu falei, poxa, isso aqui é nítido, né? Não precisa ser gênio para saber que ia melhorar a situação da energia. Serviço terceiro oscilou para pior, né? Mas isso aqui também vai oscilar outras vezes, vai ser para baixo, para cima, por conta de manutenção, tudo isso que a empresa está passando, né? Então é normal, tem muitas obras sendo feitas aí. Temos a questão das perdas para realização de crédito, que eu falei que era muito promissor e veio melhor que encomenda isso aqui, tá? As perdas para realização de crédito tiveram aqui uma melhoria muito grande com o Reclip, né? Então a empresa atuou de forma muito positiva aqui, me surpreendeu positivamente, tá? Saiu melhor que a encomenda. Então nós temos outras questões, até questão ambiental, questão de multas antigas pra caramba, que estava tumultuando ali pontualmente. Falei, isso aqui não vai ser assim sempre, mas de vez em quando pode aparecer de novo, não tem por que se preocupar. Tem a questão, agora tem um outro ruído aqui, as provisões para contingências, né? Porque ela está aqui já prevendo, está fazendo provisão já para um futuro problema subsequente. A gente vê que teve realmente um aumento. Vamos ver a explicação dela aqui. Provisão para contingência, uma nova questão ambiental aqui no Campo Magro. Não sei se esse caso é antigo. O último que ela listou para a gente era muito relevante em valor e era antigo e eu me lembrava. Esse aqui eu não me lembro. Pode ser que seja antigo, tá? 13 milhões não é tão grande assim. Enfim, e temos também a questão aqui de ações trabalhistas. Então, assim, nada demais, já está provisionando aqui, já prevendo um problema futuro. Eu acho que por aqui fica melhor de explicar. Tivemos uma receita melhorando 13%, conforme a reajuste tarifário e os avanços da empresa. Um pessoal aqui que aumentou 4,4%, tranquilo. Aqui o PPR foi, acho que o único ponto negativo. Eu achei que aumentou demais, mas depois a gente tenta entender o que aconteceu. Materiais normal, energia elétrica bom e dentro do esperado, serviço terceiro normal, esse aumento pode acontecer eventualmente no momento de obras da empresa. Gerais deu aqui uma melhora positiva, temos as provisões que um ponto melhorou, outro piorou, tudo mais aqui tranquilinho. Despesas da receita, do resultado financeiro aqui melhorou, né? Então a empresa teve um encargo aqui em termos da sua dívida melhorando. Aí com a Selic diminuindo também tende até a melhorar um pouco mais aí no futuro, né? Outros custos de despesa, questão ambiental e tudo mais que eu falei também, isso aqui vai melhorar, calma lá, né? Então também melhorou. E aí nós temos uma redução dos custos de 4,6 e temos um eu disse aqui em relação ao que aconteceria no primeiro semestre.
E aí é consequência, né? O lucro aumenta 80,6% e acontece aquilo que aconteceu com as margens. Eu fiz um vídeo exclusivo faz tempo já, falando que as margens voltariam ao normal. E aí a gente tem aqui as margens já voltando próximo a 2021, a margem, aliás, superando já a margem líquida, né? A margem EBITDA voltando aqui próximo, a margem EBIT também voltando próximo, e vai aí a empresa seguindo uma trajetória muito clara, né? Do que não tem surpresa aqui. Então a gente vê o CAPEX da empresa aumentando bastante, né? Aumentando em relação ao ano passado e mais ainda em relação a 2021. Porém, como o resultado dela cresce muito, ela consegue crescer os lucros junto, né? A gente vê o EBITDA aumentando em relação ao ano passado, em relação a 2021 também. A conversão vai melhorar em algum momento, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Os resultados das obras também vão indo mais para frente, né? O custo ponderado da dívida deu até uma diminuidinha nesse momento, com a Selic caindo vai diminuir mais. A dívida e a alavancagem nesse momento tem 1,8x, o que é bastante saudável, está bem dentro aqui do planejado dela. Olhando o resultado financeiro, ela tem aqui um pouco de receita, né, de seus investimentos, mas também tem as despesas que são superiores, por isso que é negativo, mas melhorou em relação ao trimestre do ano passado, né? Para a gente comparar qual ação da Sanepar está valendo mais a pena nesse momento, o primeiro ponto que a gente poderia olhar é o PL e o PVP, de repente o dividend yield, que aí fica mais fácil. O dividend aqui, yield no investidor 10, deu um probleminha aí no último anúncio, então não está contabilizando ainda, tá? Mas eu vou dizer aqui manualmente para vocês que o dividendo da SAPR4 está em 9%, o dividendo da SAPR3 está em 8,5%, e o dividendo da SAPR11 está em 8,9%. Então a gente observa que mesmo com a SAPR3 estando um pouquinho mais descontada em termos de PVP e PL, como ela paga 10% a menos de dividendo que a SAPR4, ela não está 10% abaixo em termos de cotação, então o dividendo dela fica um pouco menor. Ou seja, em termos de dividendos, SAPR4 e 11 estão em igualdade nesse momento. Lembrando que a SAPR11 nada mais é do que um pacotinho de 4 ações da SAPR4 e uma ação da SAPR3, tá? Enfim, dito isso, eu acabo tendo aqui na minha carteira principal a SAPR11 porque eu gosto de operar com opções, que é uma vantagem que a SAPR11 é que tem a maior liquidez, tá? Aí você consegue operar com opções caso você goste. Está aqui os dividendos da Sanepar, ficou faltando o dividendo do mês 6 de 2023, que foi de 90 centavos aproximadamente, e a gente vê então que a Sanepar costuma anunciar dividendos para o mês 12 e o mês 6, então o próximo dividendo deve vir no mês 12, a Datacom bem no finzinho do mês, o anúncio aí antes, tá? Lembrando que a empresa, a Sanepar, ela está na pauta dela mudar a política de pagamento de dividendos, provavelmente porque tem muitas pessoas reclamando dessa demora do pagamento de dividendos, então eles estão aí estudando, mas isso aí não é tão rápido de se decidir. Eu, particularmente, não dou a mínima para essa questão de demora de pagamento de dividendos, porque o dinheiro, eu sei que não está na mesa, o dinheiro está sendo trabalhado pela empresa. Enquanto ela conseguir crescer os dividendos, que é o que ela vem fazendo, eu fico tranquilíssimo com essa questão de demorar de pagar o dividendo. O dinheiro está sendo utilizado na empresa e muito bem utilizado, então não me preocupo com isso. Um ponto adicional que não está no nosso controle, mas que pode gerar uma promoção extra na Sanepar é a questão do fim do JCP. A Sanepar paga muitos JCP, porém eu já destaco aqui, o caminho da empresa migrar do JCP para o dividendo não é muito árduo, tá? Por conta do setor que ela atua. Embora ela pague muito JCP, não é tão ruim assim, mas óbvio, isso aqui causa um pouquinho de perda e pode de repente o mercado se assustar um pouco, né? Porém, eu sempre declaro aqui que o caminho dos bancos migrarem aqui do JCP para os dividendos é bem mais árduo, né? Um caminho de imposto bem maior aqui do que no caso das empresas de saneamento. E quando a gente observa aqui o crescimento histórico do resultado da Sanepar, eu estou agora 5,44, ainda não divulgou o resultado da empresa, mas eu já sei que será um lucro superior, tá? Então a trajetória da Sanepar é simples, a gente está vendo que uma receita que não para de subir, em algum momento aqui, ó, em 2020, ela deu uma quase que lateralização, foi um período difícil, porque teve a pandemia, crise hídrica, tudo atrapalhou, os custos elevaram, obra sendo feita, tudo atrapalhando a empresa e o lucro acabou
caindo um pouco e foi o suficiente para quedas nas cotações. A empresa se recuperou na sequência, teve algumas questões de custos que vão se ajustando agora em 2023, conforme eu havia dito que aconteceria. E quando a gente vem aqui no Investidor 10 e acompanha a cotação de marrom e o lucro de verde, fica bem nítido, né? Olha só, a cotação da empresa, o lucro da empresa sempre foi subindo com alguns deslizes e o mercado sempre exagerando em alguns momentos aqui, ó, para baixo. E a empresa vem se mostrando muito sólida, muito perene. Aqui foi a pandemia que realmente deu impacto no lucro da empresa, mas não foi esse fim de mundo. Agora, olha o que a cotação fez, né? As narrativas eram que a crise hídrica era para sempre, dessa vez era pior, que a AGEPAR dessa vez também era pior, que não existe, não sei o quê. Houve um exagero e foi aí que eu encarteirei a Sanepar. Entrou aqui nos meus investimentos, que eu não tinha Sanepar até então. Só para contextualizar, ali até 2019 mais ou menos, eu tinha apenas no máximo 8 ações na minha carteira por conta da questão de tempo mesmo para acompanhar. Depois, com home office e tudo mais, consegui mais tempo e fui encarteirando mais empresas e a Sanepar foi das que entrou nesse período, né? Uma oportunidade aqui fantástica, né? Aqui de comprar a Sanepar, e aí ela já vem se recuperando, infelizmente, em termos de cotação, porque o lucro eu sei que vai continuar subindo em algum tempo. Pode oscilar? Pode, mas eu sei que a tendência é alta aí por muito tempo. Mas a cotação eu queria que ficasse mais tempo lateralizando. A coisa mais deliciosa é quando você vê uma ação lateralizando em fundo, né? Um fundinho gostou, de vez em quando dá uma promoçãozinha essa, Black Friday e tudo mais, e aí a ação já deu essa disparadinha aqui. Vamos pegar aqui desse fundo que ela bateu bastante vezes, olha só, foi muitas vezes, né? Não foi assim a única chance, só 23% de alta. Chegou a ter 30,5% por conta de um pouquinho aí de possibilidade de privatização e tudo mais. Depois o mercado murchou, viu que talvez realmente não vá privatizar a Sanepar, pelo menos não neste momento, né? E aí as ações deram essa resfriadinha, agora elas estão lateralizando aqui, ó. Aqui é a Sanepar 11, né? Então tá 20,70 e eu gosto desses preços aqui. Só para ficar mais calibradinho, ó, 20,55 seria assim, ela batendo algumas vezes aqui esse valor, né? Mas 20,70 é praticamente arredondando aqui, tá perfeito esses preços aqui, na minha opinião ainda tá muito boa, não é recomendação, tô falando assim, eu gosto dela nesse patamar aqui, ó, de lateralização que ela tá seguindo. Não é essa lateralização, infelizmente, mas é uma outra lateralização a bons preços. Enquanto essa PR11 mesma, essa PR4 mesma coisa, lateralizou no fundo, subiu e agora tá lateralizando aqui, ó, neste fundinho aqui, ó, batendo 4,10, 4,11 aqui, é bem gostosinho também de estar comprando, né? Um ponto que ela bate bastante vezes aqui. Esse vídeo não é uma recomendação, é apenas a minha opinião. Deixa o like no vídeo e considere se tornar membro do canal também para você ter acesso a vídeos exclusivos e planilha de dividendos e preço teto. Um abraço e até o próximo. Valeu!